A minha história com a música começou da maneira mais simples possível. Na realidade, a minha mãe é violinista. Minha relação com a música começou, né, com rock and roll, né? Me inspirei a começar a estudar música assistindo num festival de jazz em São Paulo, em 1980. Maurice Enhorn, grande gaitista brasileiro, e Toots Thielemans, grande gaitista belga, tocando juntos. Eu comecei então a aprender flauta doce com a minha irmã. Meu avô era regente de coro, a minha mãe foi regente de coro e eu simplesmente segui essa linha, segui esses passos. Eu sou um rato de partitura, eu sou uma pessoa que está sempre atrás desse material, compro muita partitura. Existe uma coisa muito importante que deve se analisar sempre, é a intenção da escrita. Qual foi a intenção do autor ao escrever de determinada forma? Você pega um manuscrito a lápis, meio apagado, com rabiscos, com coisas escritas no verso. A criação ela não é um processo limpo. Limpo no sentido, eu vou escrever essa notinha, esse é o acorde que eu quero. Não, a criação é um processo convulsionado, que a pessoa escreve, às vezes vira uma página, escreve uma coisa no fundo. Você tem que começar a olhar o todo. Se o tamanho da página é esse, o que foi usado, onde está o final, onde está o início, virou aqui, rasgou aqui, rabiscou ali, editou. Então você começa a entrar um pouco nesse universo do autor, dessa intenção. As cópias são sempre muito ruins. Então, daí a dificuldade de leitura, as notas não são... Você tem que fazer uma revisão também. Há casos, por exemplo, onde a xerox era feita tantas vezes que determinadas partes de uma partitura se apagavam. E aí o próprio regente já achava que era de um jeito e completava aquilo ali. Então, às vezes, determinadas obras eram até modificadas. O processo editorial brasileiro, ele sofreu... Não é que sofreu, na realidade, ele sofreu uma grande mudança em que você, talvez na década de 40, 30 ou até a década de 60, você comprava partituras, ia na loja, tem lojas e casas de partitura. Hoje esse mercado quase que inexiste. A música isolada, eu quero tocar determinada composição, então ela praticamente não existe. Esse mercado editorial se perdeu. O acesso a esse material é muito complicado para o instrumentista. Por quê? Porque esse material, na maior parte das vezes, ele não é publicado. Então você tem a necessidade de trabalhar com acervos particulares. E, obviamente, você precisa ter contato com quem é o proprietário do acervo. E nem sempre isso é muito fácil. Antigamente nós tínhamos lá as editoras e tal, acervos de manuscritos, as igrejas, por exemplo, sempre foram locais assim, de guarda nesse material, as bibliotecas. Hoje em dia é a internet, então a gente tem que ter o banco na internet mesmo e graças a Deus a gente tem essa possibilidade. Eu acho o projeto Sesc Partitura de suma importância. A partir do momento que essas obras são editadas, editoradas, colocadas para fora, eu acho que aí a gente tem um processo de resgate, de divulgação, que isso se mistura e o alcance realmente é um alcance enorme, mas a gente não tem nem como medir, mas é um alcance que isso não é no nosso meio aqui, é para o mundo todo. O projeto Sesc Partitura é fundamental para a gente, porque viabiliza de fato a possibilidade de execução dessas obras. Sem esse material digitalizado, boa parte das obras brasileiras não vão ser tocadas. Aí a grande importância do projeto Sesc Partituras, resgatando compositores importantíssimos brasileiros, obras que ainda estão em manuscrito e mesmo obras com edições antigas que estão fora de catálogo. Então a música passa a ser conhecida, porque a música ela precisa de estar viva, ela precisa ser tocada, ser realizada, ser ouvida
para que ela fique viva. A dificuldade de acesso ao material é muito grande, mas até hoje, mesmo estando no Brasil, sempre foi mais fácil para um compositor conseguir repertório estrangeiro. E agora o Sesc Partituras dá essa oportunidade. Afinal de contas, existe uma produção de música de concerto no Brasil muito grande, muito extensa, que muitas vezes não é divulgada. Eu vejo o Sesc Partituras assim, fundamental para o compositor ter mais uma ferramenta para a divulgação de sua obra. Eu acho que o compositor mais novo, mais jovem, ele tem que procurar essas ferramentas assim, para se expor. Então, se a gente tem um meio facilitador, que seria o site, né, o site do banco de partituras, torna-se muito mais fácil o processo todo. Isso com música brasileira não tem nada parecido, realmente. Eu não vejo uma outra forma de divulgar melhor a música brasileira do que esse projeto do Sesc, né, e a oportunidade do compositor poder ver que a obra dele está lá totalmente disponível, ele poder divulgar para as pessoas. Não entra no site do Sesc, entra no Sesc Partituras, quer dizer, esse tipo tá lá. A importância do Sesc Partituras para o intérprete e a possibilidade do download gratuito, né, também é genial, né, do ponto de vista do intérprete, porque o intérprete ele não tem tempo, ou você faz a pesquisa ou você toca. E agora a gente tem a possibilidade realmente de poder trabalhar tranquilamente com o executar e não mais com a pesquisa e a digitalização, que é um processo muito longo. É um lugar que vai estar congregando as pessoas, a gente vai estar tendo um foco, né? Vai ser um lugar que está direcionando para aquilo que a gente faz, que é justamente a criação, né? Então o intérprete, por exemplo, vai lá, vai ter a partitura. O pesquisador vai chegar lá, vai ter acesso à sua obra, né? O estudante vai chegar lá e vai ter material para divulgar. E a gente está falando de música brasileira, né? Então é uma coisa assim muito importante. O estudante de música ele tem muitos gastos em relação ao instrumento, a compra de partituras, né? Então é frequente acontecer do estudante não poder ter acesso a uma determinada partitura porque ele não tem dinheiro para isso, né? Então a partir do momento que você tem esse acesso livre, eu acredito que o interesse vai ser muito maior por esse repertório. A ferramenta de busca no site do Sesc Partituras é fundamental também, porque dessa forma nós podemos montar um repertório com certa rapidez, né, e da forma mais adequada possível ao evento que você precisa divulgar. Informações extra partituras, como informações sobre o compositor, ideias do compositor com aquela relação, informações estéticas, são muito importantes e são também um diferencial do Sesc Partituras. Quanto mais amplo é esse material, mais profundamente um aluno conseguirá tirar informações daquilo que está sendo, daquilo que ele está consultando. Então, principalmente essas informações, se forem catalogadas de uma maneira própria numa ferramenta de busca, como está acontecendo no Sesc Partituras, o poder desse material é ainda muito maior. Eu, como professor da FJ, com doutorado, provavelmente eu vou indicar vai ser uma metodologia básica, vai fazer esse tipo de pesquisa nesse acervo. O programa Cultura, ele trabalha na dimensão das apresentações artísticas, mas também e principalmente na área do desenvolvimento artístico, na formação do músico, né, na sua atualização e também na formação da plateia, né, na educação dos sentidos. Mas no caso específico de música, a gente tem um cuidado, né, de realmente oferecer o que normalmente o brasileiro não tem acesso e não conhece, né? De fazer uma difusão de um trabalho da tradição da música brasileira, da música contemporânea, da música oral, a música erudita, o que não está posto nas grandes mídias. Não tenho dúvida da importância desse site, não só para o próprio Sesc, para o trabalho desenvolvido com a programação cultural em todos os departamentos regionais, mas também para os músicos e estudantes do Brasil como um todo. Isso, sem dúvida, é um ponto de comunicação entre as pessoas no Brasil todo, inclusive diminuindo distâncias, né? Rondônia, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, não vai fazer a menor diferença, as pessoas vão poder contar com
esse ponto de apoio, e ter o SESC como um endereço de referência, de contatar as pessoas, sempre vai facilitar essas pesquisas, essas trocas, esses intercâmbios. Uma pessoa que queira fazer um trabalho sobre música brasileira lá na Tailândia, por exemplo, pode entrar no site, fazer uma pesquisa. Eu acho que para o compositor assim, da época atual, se ele não usar a internet como uma ferramenta, ele tende a ficar esquecido mesmo. O mundo já não está mais local, né? A gente está pensando num mundo mais integrado. O SESC Partitura está sendo lançado agora, com um corpo de obras já bastante significativo, mas esse é apenas o início. Eu acredito que esse projeto tem um potencial muito grande. O SESC está atuando numa região, num local, que a universidade não está conseguindo alcançar, que é fornecer esse material para o estudo, e que a iniciativa privada, que é ligada à música comercial, também não tem interesse. Então esse é um espaço que o SESC entra e com muita força e com muita propriedade e com muita facilidade para poder organizar esse tipo de material.